Então, hoje teremos a participação de duas turmas, a turma da graduação, a turma que Luísa dá aula, e teremos a participação de uma outra turma, que é a pós-graduação em autismo e outras psicopatologias, que também é coordenada por Luísa e por Silvia Ferreira. Tá? Então, estamos com a participação dessas duas turmas, a equipe do NA e outras participações, que é sempre muito agradável ter. Vamos iniciar hoje uma série de seminários que a gente já fazia presencialmente e agora estamos nesse formato online, que já era o desejo, a solicitação de Maria Cristina Abreu, que é nossa colega de linha, que ela está distante fisicamente, que ela é do Rio, e ela sempre desejava, a gente nunca conseguia, talvez por medo de inventar a tecnologia, e hoje fomos obrigados a enfrentá-las e estamos aqui, está sendo bem agradável essa experiência, né? Muito obrigada. Eu vou pedir para a Lu apresentar, Eli, Luísa e o tema de hoje. Tá, Lu? Certo. Hoje a apresentação, né, vai ser sobre o caso Joy. E aí o título é Joy e sua mecânica do corpo, um olhar sobre a escolha do sujeito autista. Então, Luísa, né, que todo mundo conhece, que é professora da pós, da graduação da Fafiri, e Elisângela, né, que é da área da educação, elas se organizaram, né, para fazer essa apresentação, e aí uma vai falar um pouco sobre o caso, que é Luísa, acredito, e Elisângela vai falar um pouco sobre o caso, fazendo uma relação com Maleval, né, o que ficou bem interessante, né, essa leitura, assim, dessa forma. Certo? Ok? Então, vamos iniciar, né? Tem alguém com problema de áudio? Se tiver com dificuldade para escutar, você sai e entra novamente, tá bem? Vamos iniciar. Oi? Quem vai iniciar é você, Eli? Não, Luísa, você, né, que vai apresentar o caso, né? Ah, tá, Para depois a gente fazer essa Depois é discussão. você, né? Certo, deixa eu ver para não ultrapassar o tempo. Tá. Eu vou fechar meu microfone aqui, tá? Ok. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Estamos voltando aos nossos seminários. Hoje vamos apresentar o caso Joy, que é um caso que foi trabalhado por Bruno Bettenheim. E ele tinha uma clínica, ele chama escola, mas era uma clínica, né? Clínica escola. Interessante, né? Essa clínica escola, que essas crianças eram internas lá. Bom, Joy, quando chegou para essa escola, essa clínica escola, ele estava com 9 anos e meio. Ele era muito magro, baixo e frágil. Ele falava, embora não se comunicasse. Parecia ser só olhos no corpo dolorosamente magro, olhos escuros e sofredores, fitando vagamente o nada. Joy, quando chegou, e durante 2 anos, parecia um bebê. E para muitas coisas era aquele bebê totalmente dependente ou uma máquina complexa. Joy era real, mas sua realidade era das máquinas. Durante o dia, tinha longos períodos de não existência que eram interrompidos pelo funcionar da máquina. Isso acontecia várias vezes ao dia, até culminar numa explosão destruidora. Nessa explosão, ele se enfurecia, saía correndo e gritando bum, bum, ou então explosão, enquanto atirava uma lâmpada ou algo que ele pegasse que quebrava.
Logo que o objeto era quebrado, Joey morria junto com o objeto. Ele ficava completamente parado e só saía daquela, digamos, daquela morte quando surgisse outra vez esse movimento. Sem qualquer transição, ele voltava à sua aparente não existência. Quando a máquina era explodida, não havia movimento, vida, absolutamente nada. Na sala de jantar, ele estendia um fio imaginário, ligava a si próprio na tomada, porque só a energia elétrica imaginária poderia fazer funcionar seu aparelho digestivo. Joey executava tão bem o ritual que os acompanhantes terapêuticos tinham de olhar 2 vezes para se certificarem que não havia plug nem tomada. Para brincar, ler ou dormir, ele tinha que estender os fios similares para poder funcionar. Imaginem que ele construiu para dormir um carro, era como um carro com a cama, e tudo feito por ele. Ele botou na cabeceira do carro, ele botou uma direção, depois ele botou a direção, depois botou uma bateria que fornecia a energia para o alto-falante, que ele só podia falar e ouvir através desse alto-falante, que era fornecida a energia através dessa bateria. Isso era na cabeceira da cama. Nos pés da cama, ele colocou o carburador e o motor. Esse carburador era o que fazia ele respirar, segundo ele, né? E o motor era que controlava seu corpo e o carburador para ele respirar. Amarrava isso tudo com fios, fita adesiva, e parecia um carro mesmo. Era impressionante. Quando o pessoal ia arrumar, o pessoal da limpeza ia arrumar, eles ficavam assim com o maior cuidado, porque dizia, não é de jeito nenhum para a gente destruir o carro, porque isso aí, esse carburador é o que faz Joe respirar. Então, a gente vê que era uma questão bem interessante essa. Todo mundo respeitava essas máquinas imaginárias dele. Até as crianças diziam uma para as outras, cuidado, não vê que você está empurrando o transistor de Joey, que era imaginário, não existia nenhum transistor, mas eles respeitavam. Então, todas essas questões eram amarrado e feito. Tem até a foto, pena que não dá para eu mostrar a foto. Parecia um carro. Os pais de Joey, quando casaram, tinham perdido os companheiros na guerra. Então, eles tinham muito sofrimento. A mãe perdeu uma pessoa que ela gostava muito, o companheiro dela, e o pai também perdeu a companheira dele. Então, resolveram depois casar, porque já que morrido os dois, não iam voltar, eles resolveram casar. A mãe nem percebeu que estava grávida. E a gravidez toda, ela disse que passou sem ela nem perceber. Ela estava muito traumatizada ainda dessas perdas e da guerra. Quando Joey nasceu, a mãe não se sentiu em condições de cuidar dele, tanto que ela não conseguiu amamentá-lo. Joey nasceu sem problemas. Durante os 3 primeiros meses de vida, a mãe dizia que ele chorava o tempo todo. Tinha muitas cólicas, era alimentada a cada 4 horas. A gente sabe que o leite materno é melhor do que a fórmula para não dar cólicas. E como ele só tomava fórmula desde que nasceu, porque a mãe não conseguiu amamentá-lo, ele devia ter cólicas enormes mesmo. Então ele chorava o tempo todo. E a mãe disse que botava ele no berço e a cada 4 horas o alimentava e depois deixava-o sempre no berço. Logo depois, Joey passou a bater violentamente a cabeça, ainda bebê. Ele batia para frente e para trás e para os lados. Bom, nisso passou-se
Ele, quando estava com 1 ano e meio, não, antes disso, ele era novinho, ainda tinha mais ou menos meses, o pai mudou-se para outra unidade, foi transferido o pai, e a mãe mudou-se também. As tensões eram muito grandes, não só pela guerra, como também a relação dos pais, que não era boa. A mãe teve pneumonia e disse que foi o período mais difícil da vida dos pais. A irritabilidade do pai era sempre descarregada à noite no bebê. Seu choro teve um efeito punitivo. O pai não suportava, porque ele trabalhava o dia todo e quando chegava, Joey chorava a noite toda, então ele ficava profundamente irritado. Quando Joey estava com 1 ano e meio, ainda nessa época da guerra, o pai partiu a serviço para além-mar e a mãe foi com Joey para a casa de seus pais. Os avós ficaram muito preocupados com Joey. Disseram que ele estava muito estranho e Joey ficava o tempo todo absorvido com o ventilador que tinha ganho de presente quando ele fez 1 ano. E os avós ficaram impressionados como ele desmontava e montava com uma facilidade enorme esse ventilador. Um bebê de 1 ano e meio, minha gente, realmente. A mãe disse que esse interesse dele pelos ventiladores começou no aeroporto, quando ele sempre ia levar e pegar o pai. No início, Joey se identificava, aliás, ele identificava os alimentos e falava os nomes corretamente: manteiga, água, açúcar, etc. Depois, ele passou a classificá-los em uma nova teoria: areia com açúcar, gordura com a manteiga, líquido com a água. Então, ele já começava a passar os alimentos para outra classificação. Os pais tiveram mais 2 filhos, uma menina 6 anos mais nova que Joey e um irmão 13 anos mais novo. Quando Joey estava com 4 anos, ainda não tinha a irmãzinha, ele entrou numa escola maternal para crianças emocionalmente perturbadas. Era uma escola própria da universidade. Então, nesse local, ele também recebeu terapia individual. Passou 3 anos nessa clínica, fez alguns progressos. Até 7 anos ele estava nessa clínica. Com 6 anos, a gente tem que lembrar que nasceu a irmãzinha dele. Ele não prestava atenção a ninguém, movia as mãos como se fossem hélices, emitindo um barulho. Quando ele não estava imitando motores, se sentia desorientado, então arremessava pratos no chão, arrancava prateleiras que fazia cair para ter aquele barulho muito grande e dirigia sua violência a si mesmo. Falava aos adultos com eu e se referia a ele como tu. Depois de 1 ano na escola, agora com 5 anos, passou a chamar a terapeuta pelo nome. Dizia: quero que Miss M balance você, com ele, né? Ao final do tratamento, nessa escola maternal, ele era capaz de utilizar o eu corretamente. Ele tinha 6 anos, quando ele se deu conta das outras crianças, mas expressou uma hostilidade enorme com elas. No relato de Bruno Bettenheim, ele não chama a atenção para essa questão, que foi justamente aos 6 anos que nasceu a irmãzinha dele. Então, com essa idade, ele também teve que sair da escola maternal clínica. Vocês imaginem, teve a perda da escola maternal, que ele já estava muito bem adaptado, e teve o nascimento da irmãzinha. Então, ele foi para um internato religioso severo, onde passou 2 anos. E aí, as máquinas assumiram o controle. O estado dele piorou bastante e ele não pôde continuar no internato, teve que sair. Teve que esperar em casa a idade para entrar no ortogênico, que era o de Bruno Bettenheim.
Nessa ocasião, ele não suportava mais ver a irmã mais nova obter as coisas que ele desejava e fez uma grave tentativa de suicídio. Eu acho que nem eram as coisas que ele desejava, acho que ele não suportou ver a irmã ocupar um lugar que ele achava que deveria ser dele. Viu que para sobreviver ele não podia ter sentimentos, então ele tornou-se um menino máquina. Como ele fez essa grave tentativa de suicídio, os pais ficaram preocupados, né? E ele sempre que fazia essas explosões, ele gritava e ele fazia como se fosse um barulho parecido aos ruídos de partida e aterrissagem dos aviões. Embora não se comunicasse com ninguém, Joey dominava perfeitamente a linguagem, incluindo termos técnicos difíceis, ele sabia o significado. Logo que ele chegou na escola, lhe deram um sim, que ele se traiu com alegria momentânea, mas imediatamente entrou na defensiva. Falava sempre por opostos. Ele dizia que ninguém deveria ter atenção nele. Se ele fosse o pai, ele mataria todos os filhos. Que pais não deviam gostar dele. Deviam bater e nunca fazer as coisas que ele queria. A primeira vez que ele mostrou uma alegria foi no banho, quando ele disse baixinho: aqui até nos levam para a cama. E pela primeira vez utilizou um pronome pessoal. Durante meses, voltou ao seu medo e anseio por lâmpadas, e seu ressentimento contra os pais aparecia cada vez mais. Ele dizia que era tudo culpa dos pais e que se esses pais estivessem lá, ele os mataria. Então, a escola para ele foi uma questão, essa escola de Bruno Bettenheim, que era uma clínica, foi muito boa para ele, porque ele viu que nada do que ele fazia, ele era punido severamente. As pessoas tinham a maior paciência com ele, todos mostravam muito amor, e ele sempre gritava e fazia aquele barulho, até que um dia foi proibido de entrar lâmpadas mesmo, o objeto, a maquinária que ele fazia foi proibido de entrar no restaurante. Ele se desesperou, disse que ele ia parar por falta de energia, e os técnicos tinham conversado e tinham chegado à conclusão que ele comia tão pouco que não ia fazer diferença ele ter a máquina ou não. Se ele não comesse, ia ser a mesma coisa, ele quase não comia. Então, disseram, tudo bem, a gente vai suportar isso. Então, eles não cederam. E ele começou, então, com as máquinas, com essas questões mais imaginárias. E começou a aceitar comer da mão dos cuidadores. Então, ele começou a comer e foi comendo aos poucos. Enfim, ele sempre dizia que se os pais estivessem lá e se ele tivesse um ventilador, ele botava os pais lá dentro e cortaria todos em pedaços. Então, a gente sabe que ele tinha a questão do intestino, a questão das fezes, ele tratava como se fosse uma coisa que era desligada dele. Então, foi sugerido que porque ele usava para defecação, ele dizia, estou me ligando à minha lâmpada, vou defecar, vou acender as luzes. E muitos de seus desenhos mostravam o fogo e a luz em grandes explosões, como sendo as fezes que vinham saindo, e essa luz era como se fosse uma explosão para que isso acontecesse. Isso ele também fazia desenhos
E nos desenhos ele também mostrava essas questões. Então, se ele não podia viver, ele também não podia sentir uma dor, uma frustração, porque isso tudo era insuportável para ele. Então, ele destruía tudo isso com essas explosões devastadoras. Ele sabia quão distante era de seu corpo esse desejo de que aceitasse as coisas tal como eram. E que era insuportável essas pessoas grandes. Então, quando ele viu que essas pessoas grandes não maltratavam ele começou a mudar aos poucos. Mas a coisa não foi assim tão fácil. Demorou muito tempo. Ele passou muito tempo ainda nessa clínica. Ele passou interno 6 anos na clínica. Então, depois ele conseguiu fazer amizade, se aproximar de um rapaz maiorzinho que ele, era mais velho que ele, e que era muito instável e muito agressivo. E depois ele transfere essa amizade, sai dessa amizade desse rapaz e passa para um outro que já era mais... ele dizia que achava parecido com a mãe grávida, porque ele era gordo. Bom, é interessante a gente ver como ele vai aprendendo a comer. E que comer, para ele, no início, não tinha, assim, nenhum sentido de comida, mas que depois, à medida que vão dando na mão e tudo mais, ele passa a entender que tinha, então, uma readaptação para ser feita. E começa a aceitar essa comida das pessoas que estavam dando, que eram os cuidadores. Ele dizia também sempre, eu tenho que me machucar. Diz que quando quebrou o vidro com o braço, que é quando ele fez a tentativa de suicídio, né? Ele levou 17 pontos. Aí ele diz, as coisas da pessoa pequena estavam por toda parte. A pessoa pequena era a irmã. Então, ele diz que havia um tubo de televisão enorme e uma das pessoas pequenas tinha um martelo. Era a maior coisa que já viram. Fomos visitar a casa de outra pessoa pequena. Ele sempre se referia à criança assim. Ele disse que quando conseguiu ele revelar a tentativa suicida, ele disse que é porque odiava a irmã. E que não foi só a ansiedade, mas foi o ódio que levou às explosões e que fazia com que ele, então, tivesse essas explosões nessa máquina. Foi muito interessante, porque a conselheira disse, ele aprendeu a dizer o nome da conselheira, e ela disse, você tem medo de explodir porque não cuidamos de você? Ele disse, tenho sim, acho que vai explodir tudo. E depois acrescentou, vagina. A vagina de alguém vai explodir nós todos. Foi a primeira vez que então surgiu essa questão dessa explosão de uma vagina, né, que seria um humano. Ele depois passou a usar a questão do ovo. Ele dizia que era um ovo que estava chocando o ovo e que ele tinha nascido do próprio ovo. Foi quando ele, então, teve esse amigo, um amigo imaginário que ele tem, e que diz que essa criança, esse amigo imaginário, também tinha furado o ovo e tinha nascido do próprio ovo.
Depois ele passa pelo bebê o bebê pele vermelha. Ele, inclusive, ele desenha esse bebê pele vermelha. Era um bebê solto no mundo. Não se ligava a nada, a nenhum fio, a nada. Ele dizia, uma pessoa numa lâmpada de vidro com comida. Depois apareceu um outro amigo que era o bom, que era o que fez o bebê renascer, que era Mitchell. Então, a família Carr era uma família imaginária e que tinha muita esperança de ter êxito com essa família. Era ele, Mitchell e a família Carr. Era a primeira vez que as fatídicas e protetoras persianas eram recordadas, quando ele era bebê e que estava numa cama de casal, que tinha persianas e que ele podia ver uma luz. Depois de um silêncio prolongado, ele disse, a Wanda, que era a enfermeira da escola, e o Mitchell são marido e mulher, e eu podia ter nascido deles. Wanda era a enfermeira da escola maternal. O Mitchell era o amigo que ele agora gostava. Ele disse, eles poderiam ter sido marido e mulher, e eu teria nascido deles. Então, ele tem um sonho relacionado a ninhos nas árvores, que é nessa época, então, que ele vem com a questão do ovo. Depois disso, ele vai crescendo, vai fazendo progressos nessa clínica, grandes progressos, começa a falar dos sentimentos dele, coisa que ele não admitia de jeito nenhum. Fazia muito trocadilho com as palavras, chicken, chimpons, ele usava muito esses trocadilhos com as palavras, desenhava muito, fazia muito desenho da galinha frango, mostrando o útero explodindo da galinha, depois uma galinha elétrica com um feto elétrico. Então, quando ele diz que a solução que arranjou de obter alimentos de fio significava não só o desejo de ser alimentado, isso não é ele que diz, é Bruno Bettenheim, através do cordão umbilical, mas também uma maneira de evitar aproximar-se de seres humanos. Então, quando ele deu à luz a si próprio e rastejou para fora do ovo, todos esses problemas se resolveram. Agora, um recém-nascido, perto de 12 anos, perdeu um tempo enorme. Muita coisa não pôde ser recuperada, porque ele já estava com 12 anos. Quando ele chegou, já tinha 4 anos que ele estava nesse processo lá no interno, né? Nessa clínica interna. Então, ele, quando consegue interagir com os cuidadores dele, e um belo dia ele diz que já era a época dele sair, que ele agora queria voltar para casa. Ele queria uma proximidade maior com os pais, e ele voltou para casa e recomeçou a vida com sua família. Ele, então, ele passou 6 com 14 anos, né? Ele saiu. Então, ele fez 3 anos depois que ele tinha saído, ele voltou na escola, uma visita que ele queria muito. Os pais deixaram e ele foi sozinho lá em Connecticut. Ele deu carta branca, os pais deram carta branca, não, ele deu carta branca para o Bruno Bettenheim falar sobre ele. Aí ele diz que lembrava muito dos tempos da escola, lembra que tinha a sensação de que iria descobrir que alguém não gostava dele. Ele lembra que isso dava muito medo. Que outra coisa importante, e isso aconteceu antes dele sair da escola, dessa clínica, né, que ele estava realmente começando a ser capaz de falar mais livremente às pessoas o que sentia, quando então começou primeiro a sentir, em vez de esperar muito tempo. Porque nessa época ele já podia ter
a expressão de uma explosão terrível, ou tentando fazer qualquer coisa para se machucar, ou ficando muito deprimido quando alguma coisa não dava certo. E Bruno Bettenheim explicou que aquilo que ele estava falando ia ajudar os outros meninos que estavam na clínica. Aí ele diz, por que você receava que acontecesse se não estivesse fechado? Aí Joey responde, bom, a principal razão que me levou a querer ficar fechado foi pensar muitas vezes que quando comecei a me aproximar mais das pessoas, tive fantasias sobre um carro ou algo que se movesse sobre rodas, que fosse fechado e me imaginava lá dentro. Bom, imaginava sempre que tinha outra pessoa comigo. Quando ele fala do medo que ele tinha. Aí ele diz assim, o Bruno pergunta a ele, você tem alguma ideia por que começou a esconder seus sentimentos dessa forma? Ele diz, acho que foram experiências muito infelizes que eu tive. Você se lembra delas? Não. Embora minha mãe me diga que quando eu era bebê tinha muita dor de estômago quando comia coisa. E depois ficava com muita fome e queria comer de novo alguma coisa. E aí tinha muita dor de estômago e assim por diante. E aí Bruno Bettenheim pergunta, você acha que isso poderia ser a causa? Ele diz, acho. Acho porque penso que eu vejo isso como uma experiência muito infeliz para mim. Então, ele pergunta, o que você achava que poderiam fazer quando você mostrava uma certa independência? Ele diz, ir embora e me abandonar. Pelo menos é o que eu me lembro de sentir quando fui para o maternal. Que se eu mostrasse minha independência por outros meios que não as máquinas, me sentiria independente demais e as pessoas iriam me abandonar. As pessoas iriam virar as costas. Então, na época dessa entrevista, pouco do que Joey nos disse constituía novidade para nós, é o que conclui Bruno Bettenheim. Só o que chegamos a compreender antes de sua saída foi incluído nessa história. O que não sabíamos antes da visita era o fato de Mitchell ser tão importante por lembrar Joey a gravidez da mãe. Nem sabíamos antes que desejava que a mãe o desse à luz de novo. A segunda coisa foi uma máquina elétrica que construiu sozinho e cuja demonstração fez aos que dentre nós desejassem escutar. Era uma coisa muito pesada e ele a fazia vergar, precisamente como as lâmpadas e motores o haviam dominado no passado. Mas na forma como ele transportava essa máquina, havia triunfo e satisfação. Era um retificador e sua função consistia em transformar a corrente alternada em corrente contínua. E mostrou-nos várias vezes como esse aparelho que construíra mudava o eterno movimento oscilatório da corrente alternada para um fluxo direto e contínuo. Joey libertara-se realmente do círculo vicioso no qual girara incessantemente entre o anseio e o medo. Sozinho, alterara o curso dos acontecimentos e começava agora a relacionar-se diretamente com a vida. Ele ia começar o curso técnico, ia trabalhar meio expediente, ia ganhar seu próprio dinheiro. Bom, muito obrigada. Agora vamos ouvir Elisângela, que vai falar um pouco sobre Joey em relação à visão de alguns autores, né? Entre eles, Angela Vortado também, né? Luiz, antes de dar a palavra para ele, obrigada. A imagem que você falou, Luana mandou, acho que foi Lu quem mandou, e eu vou compartilhar agora para você explicar. Você falou da imagem dele, e aí você disse, que pena que eu não posso mostrar. Lu fez isso para a gente, tá? Obrigada. Eu vou compartilhar agora. Estão conseguindo ver? Ainda não. Não? Ah, sim, sim. Lu?
Lu e ele querem falar sobre a imagem? Luísa vai falar, não? Acho que Luísa está tentando falar. É a cama dele, vejam que incrível. Na cabeceira, vocês podem ver, a imagem de cima está mostrando os pés da cama, que era o carburador, que ele dizia que era para ele respirar, e todos os apetrechos que ele fazia. E na imagem de baixo está mostrando a cabeceira da cama. Ele bota uma direção, um alto-falante, uma bateria, tá vendo a bateria grande e o alto-falante ao lado. Para ele falar e ouvir, tinha que ter esse fio ligando a bateria ao alto-falante, a direção e a engenhoca toda, ligava tudo. Olha aqui os fios, gente. Vocês estão vendo? Esses eram os fios que ele passava e fitas adesivas. Incrível. Obrigada. Vou finalizar. Enquanto isso, Ali pode assumir, Ali. Ok, obrigada. Bom dia a todos e todas. Depois desse belíssimo, né, resumo que a Luísa apresenta, né, e que nos dá um panorama, né, todo esse sofrimento de Joey e dessas construções que ele faz dos objetos, né, passando. E aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre, né, a partir do que traz Maleval, entre outros autores, mas principalmente Maleval, sobre a escolha do sujeito autista, né, e de como ele se posiciona diante do grande outro, tá? Então, para a gente poder começar, eu trouxe um fragmento do texto de Lacan, né, que está nos escritos, as formulações sobre a causalidade psíquica, em que Lacan diz o seguinte: creio que, ao desenvolver a causalidade da loucura, a insondável decisão do ser, em que ele compreende ou desconhece sua libertação, a armadilha do destino que o engana quanto à sua liberdade, que ele não conquistou. Não estou formulando outra coisa senão a lei de nosso devir. E aí nós sabemos que todos os seres humanos, mesmo antes de nascer, são afetados pela linguagem, o que inclusive concede a possibilidade da alucinação e do autoerotismo. Isso significa que nascemos num mundo onde a linguagem nos precede e nos determina, e no sujeito autista isso não é diferente. E ainda que ele se defenda da linguagem, ela ecoará, né, em seu corpo. É nesse sentido que concordamos com Maleval quando diz que o sujeito autista está na alienação em relação ao grande outro, mas que essa alienação significante não é assumida pelo sujeito. Desse modo, o sujeito autista se põe em posição de promover um intenso trabalho de distanciamento desse grande outro, se pondo numa escolha, talvez insondável do ser, em seu posicionamento de não se deixar perder. É sobre essa aceitação parcial, né, essa aceitação não assumida da alienação, que discutiremos, né, agora, à luz, obviamente, de alguns recortes, apesar que a Luísa já fez isso muito bem, mas tem alguns momentos que a gente vai voltar ao texto do Bettelheim, né, para a gente poder perceber, né, sobre o que Maleval vai dizer que o autista não deixa de manter um domínio sobre o objeto A, né, seja retendo ou construindo uma borda. Então, para a gente poder fazer esse percurso, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a encarnação da linguagem e o posicionamento diante do grande outro. E ao falarmos da encarnação da linguagem, nós referimos sobre a constituição do sujeito, né, sobre uma escolha forçada em que o sentido emerge do grande outro. Desse modo, o processo de engendramento do sujeito acontece não pelo grande outro, mas pela falta encontrada nesse grande outro, num processo de ânsia por dois movimentos distintos denominados por Lacan de alienação e separação. A alienação consiste num tipo de véu que condena o sujeito a uma escolha, e qualquer que seja a escolha que se opere, né, um dos elementos desaparece. Ao exemplificar como se dá esta escolha, Lacan aponta uma questão em que o sujeito é confrontado, a bolsa ou a vida. Se escolho a bolsa, perco as duas. Se escolho a vida, tenho a vida sem a bolsa, isto é, uma vida decepada. Para Leite, que é Nina Leite, tal escolha é forçada considerando que há apenas uma escolha real, a vida, que se escolhida condena o sujeito a uma vida em falta. Caso opte pela bolsa, perderá tudo. Esse véu, portanto, exclui sempre um e mesmo termo, a bolsa. Ao substituirmos os termos dessa escolha por aqueles que nos interessam na constituição do sujeito, temos ser, sujeito, e grande outro sentido. Desse modo, a alienação se dá entre o sentido e o não sentido. Mas o ser do sujeito não pode ser totalmente coberto pelo sentido que vem do grande outro, havendo sempre uma perda.
Agora vamos falar aqui sobre a separação. A separação é introduzida pela via da falta, no intervalo que corta os significantes, nas faltas do discurso do grande outro e que chamamos de desejo. Nesse sentido, o grande outro também é faltoso e demonstra isso ao não responder ao ser do sujeito. Desse modo, o desejo do homem é o desejo do grande outro, uma vez que o modo de ser de sua estruturação se faz por enganchamento do desejo do grande outro. Então, como vimos, a organização psíquica ela ocorre por meio de duas operações, alienação e separação, mas cabe ao sujeito advir, conceder, consoante Catão e Vivés, seu primeiro sim à operação de alienação, que terá que ser confirmada várias vezes. Esse movimento aponta que cada sujeito tem com o objeto uma relação particular, e que, diante do grande outro da linguagem, o sujeito possui diferentes possibilidades de respostas, que definirão a sua posição no campo simbólico. E aí, trazendo mais um fragmento de Catão e Vivés, eles dizem que o funcionamento psíquico se estrutura em tempos sucessivos de afirmação e de negação. As diferentes modalidades de negação descritas por Freud darão acesso às diferentes estruturas psíquicas, né, que aí é a neurose, a psicose e a perversão. Assim, vemos que o aforismo de Lacan sobre o inconsciente ser estruturado como uma linguagem, além de revelar o surgimento da linguagem no ser falante, aponta estruturalmente quão traumático pode ser este acesso do ser vivente na linguagem, mostrando que há aí, nos dois tempos constitutivos da subjetividade, uma escolha a ser feita. E aí o Maleval nos diz que de abrir mão do gozo vocal. Continua o autor. Essa é a condição da incorporação da voz do grande outro. A partir disso, né, continua ainda o Maleval, se operará a incorporação da voz, mas a vontade inicial de controle de toda e qualquer perda realizada pelo sujeito autista barra sua alienação ao significante, resultando numa ausência de regulação do gozo do vivo. Dessa forma, a criança autista recusa inicialmente trazer os objetos pulsionais, o olhar, a voz, as fezes e o alimento, para a troca. É o que relata Joy no que concerne a voz e ao olhar. E aí, Joy diz o seguinte, aqui é a fala do próprio Joy. Primeiro colocamos cera nos ouvidos. Isso nos protege e nos tapa os ouvidos de maneira que não podemos ouvir coisas que não queremos. Colocamos cada vez mais cera para termos a certeza de que não ouvimos. Isso nos deixa surdos. A surdez espalha-se tanto, todo mundo fica surdo e ninguém é capaz de ouvir. Leva à cegueira. Então, pessoas ficam surdas e cegas. A fala de Joy parece confirmar as considerações de Maleval a respeito da angústia gerada no sujeito autista em interagir com os outros, apontando que esta não é da ordem da incompreensão das relações sociais, mas sim mais de uma angústia irracional, que o sujeito não domina. Ainda sobre a recusa de trazer os objetos pulsionais para a troca, Maleval esclarece que pode ser demonstrada no mutismo, quando uma resposta lhe é exigida, e no tapar as orelhas, quando lhe falam. Para o autor, esses dois modos diferentes de agir do autista têm em comum evitar o uso da voz, e que, diante de tais condições, a entrada na linguagem pelo sujeito passará por dois canais, balbucios pobres e ecolalias, que desconsidera o significante, e, principalmente, a escrita, que exclui o gozo vocal. Disto resulta uma separação entre emoções e intelecto. Ainda para Maleval, nesta primeira defesa do quadro autístico infantil precoce, há uma separação entre o sujeito e sua vida emocional, algo que parece ser revelado na chegada de Joy na escola ortogênica. E aí um fragmento, né, do caso. Na primeira vez que encontramos o Joy, parecia muito baixo e frágil para os seus 9 anos e meio. Parecia ser olhos no corpo dolorosamente magro, olhos escuros e sofredores, fitando vagamente o nada. Se por acaso fazia algo, parecia funcionar por controle remoto, um homem mecânico, dirigido por máquinas que haviam sido criadas por ele e que lhes escapavam ao controle.
Notemos o quanto subsiste aí uma sensação de inércia por parte de Joy, uma vez que sua energia parece vir de suas máquinas. Sobre isso, Maleval vai apontar que, como simbólico, não chega a não chega a amainar o caos do mundo e das emoções do autista, alguns desenvolvem estratégias notáveis à sua debilidade e procuram, com isso, pelo controle e pelo absoluto. Prosseguindo nesse caminho de procura pelo controle e pelo absoluto, Maleval postula que o sujeito autista não gosta dos equívocos da língua e, para se prevenir, quando procura se comunicar, ele se apega a uma língua factual, que ele gostaria que fosse tão precisa quanto um código, e às vezes ele elabora uma língua para seu próprio uso, supondo que ela seria mais apropriada às expressões de suas emoções. E aí eu trago mais um fragmento do caso. A criança autista, aqui já é o Bruno Bettelheim, a criança autista cria uma linguagem de acordo com a experiência emocional que tem do mundo, o que é uma realização intelectual. Longe de não saber como utilizar corretamente a linguagem, significa uma decisão espontânea de criar uma linguagem que se coadune com a forma como ela experimenta as coisas, e apenas as coisas, não as pessoas. Sobre esta linguagem particular, Maleval destaca que aparece desde as primeiras vocalizações das crianças autistas, e mesmo que seja compreendida por seus próximos, ela não é nem um pouco forjada para servir à comunicação. Trata-se mais de uma busca de satisfações verbais solitárias, levemente acompanhadas de uma busca de ordem e clareza. Bettelheim nos relata que Joy era uma criança autista que falava, embora não se comunicasse. A linguagem de Joy se dirigia exclusivamente a ele mesmo. Assim, vemos que Joy forja uma linguagem, mas não para comunicar. E aí, dando seguimento, vamos falar um pouquinho agora sobre o retorno do gozo na borda ou uma mecânica do corpo. Vimos que o autismo se enraiza muito cedo em uma angústia em interagir com os outros, e que esta não é da ordem da incompreensão das relações sociais, mas de uma escolha mais radical, comandada por um gozo imperioso. Vimos também que a criança autista se recusa a ceder o gozo vocal, resultando uma ausência de regulação do gozo pelo simbólico. Sobre esse aspecto, Maleval explica que, para o sujeito autista, o gozo do vivo não se prende ao significante, de modo que suas sensações e suas imagens carecem de elementos reguladores. Para o referido autor, como o gozo do sujeito autista não é regulado pelo simbólico, não há, praticamente, investimento dele, do autista, na realidade social. E é nisso que se encontra empenhado. Aqui estamos diante da segunda defesa do domínio do quadro autístico infantil precoce, o retorno do gozo na borda, que, consoante Maleval, encontra seus desenvolvimentos na síndrome de Asperger, com as estupendas utilizações do duplo e do objeto, ou as notáveis construções do grande outro de síntese. Sobre o nascimento de uma borda, Maleval postula que o autista se esforça para controlar o gozo desvairado, desviando-o do corpo e fazendo-o servir à sua segurança e às suas defesas. Para isso, o sujeito autista dedica-se à criação de uma borda que separa seu mundo tranquilizante e controlado do mundo caótico e incompreensível. Para o autor, a borda autística é uma formação protetora, uma fronteira entre o mundo pessoal do sujeito autista e o resto do mundo. Ela se fundamenta em uma perda dominada, que não fecha um buraco, mas delimita, ou seja, circunscreve. Mas para que isso ocorra, é preciso que a criança autista esteja em condições que lhes permitam desenvolver as potencialidades da borda. Ao tratar especificamente do duplo, Maleval postula que este impõe-se para o sujeito autista como uma estrutura privilegiada para sair da solidão, uma vez que sua conformidade é tranquilizante e delimitadora do gozo. Assim, o duplo é um objeto familiar sempre controlado ou considerado como um amigo, inerente ao mundo assegurado,
e do qual o sujeito se vale de bom grado para tratar o gozo pulsional. Vejamos o que descreve Bettelheim sobre as prevenções de Joy. Quando Joy veio viver conosco, ir ao banheiro, assim como qualquer outro ato de sua vida, cercava-se de complicadas prevenções. Tínhamos de ir com ele ao banheiro, tinha de tirar toda a roupa, não podia sentar-se, mas apenas acocorar-se sobre o tampo e tinha que tocar a parede com uma das mãos, a qual prendia as lâmpadas, que lhes forneciam energia para sua eliminação. Com a outra mão, tinha que segurar o pênis enquanto defecava e mantê-lo perto do ânus quando urinava. Foi esse o primeiro indício que tivemos do quanto ele receava que, abrindo demasiado o corpo, este perdesse todo o seu conteúdo, que todo o seu recheio se esvaísse. O terror que experimentava quando algo lhe saía do corpo revelava o quanto receava perder o que quer que fosse. Para Bettelheim, a atividade manipulatória dos objetos pela criança autista pode revelar muito sobre o que se passa em sua intimidade. Por isso, o psicanalista não julga necessário privar o sujeito autista dos seus objetos. Assim, vemos que, pela descrição, a defecação de Joy é eliminada pelo seu ducto, as lâmpadas, que fornecem uma dinâmica vital e essencial para a regulação do objeto anal. Desse modo, o fenômeno do corpo é deslocado e dominado pela construção e manipulação desse objeto que é externo. E aí um fragmento de Maleval agora. Ao localizar seu gozo em um objeto externo, o sujeito autista mostra que ele alimenta uma relação desordenada com o gozo do seu próprio corpo. Entretanto, por não dispor da função do significante unário, ele não a codifica em um índice do objeto perdido. Ele se separa pela produção de um objeto concreto. Para Maleval, a borda funciona como um operador de captura e tratamento do gozo, podendo encarnar em um objeto concreto, que pode ser uma imagem, uma pessoa ou um conjunto temático de signos. Desse modo, o sujeito autista conservaria o objeto A não no bolso, mas separado à mão, colocado em forma, como um objeto de gozo que continua presente. Aí continua o autor. Entre a nomeação do objeto e sua negação, operada pelo sujeito autista, produz-se uma cutucação do objeto, a qual procura apagá-lo, e não fazê-lo retornar. Todos os clínicos notaram a frequência do recurso a tais condutas de cutucação nas crianças autistas. Essas condutas dão a elas uma sensação de segurança, testemunhando um controle do objeto. Essas condutas parecem aplicar ativamente a lógica do signo, assegurando-se primeiro da presença do objeto, daí afetando-o com certa negatividade. Entretanto, sem proceder a uma assunção da perda. Elas operam para enquadrá-lo simbolicamente. E depois disso, ele pode encontrar lugar no mundo protegido delas, ali onde convém, a saber, na borda. Prosseguindo no caminho dessas condutas de cutucação, Maleval afirma que o objeto autístico complexo se inscreve numa lógica parecida a uma cutucação do objeto, visto que ele se esforça por enquadrar o seu excesso de presença e distanciá-lo, produzindo um acionamento precário da dinâmica pulsional e permitindo a instauração de certa animação subjetiva. Vemos o que nos relata Bettelheim sobre as soluções de Joy para animar sua angústia e construir seu mundo. Dominado por máquinas que lhe controlavam o corpo e a mente, e exasperado por elas o dirigirem segundo suas próprias leis e não segundo os desejos dele, Joy reafirmava-se com violência. Quando fazia explodir as lâmpadas ou válvulas que forneciam energia à máquina Joy, por um instante tornava-se uma pessoa real, jogando-as fora, libertando-se da escravidão. Era o único instante supremo em que estava vivo, mas assim que despedaçava a máquina, a vida entrava em declínio e instalava-se a ansiedade,
O circuito era interrompido, seu ser desintegrava-se, esvaziava-se de toda a emoção, de toda a energia vital. Tudo era consumido na explosão. Sobre os objetos complexos de Joy, Maleval aponta uma qualidade comum a todos eles. Qualidade esta que Joy tenta adquirir, a capacidade que possuem de regular a energia vital. Joy os utiliza para tratar sua afetividade. Esses objetos são, conforme o autor, captadores de libido, reguladores de gozo, traduzem um trabalho subjetivo de tratamento das pulsões. No tocante à progressão dos objetos complexos de Joy, o autor afirma ainda serem fruto de um trabalho defensivo, longo e difícil, com avanços e retrocessos. A automáquina, Carent e Mitchell, que são os dois coleguinhas, né, são dois meninos da escola. O amigo imaginário Volvos, né, que é um menino feito Joy, e o retificador, que converte a corrente alternada em corrente contínua, construído quando se especializou em eletrônica. Para Maleval, o retificador construído por Joy exemplifica o que este autor chama de ilha de competência, ou seja, um interesse específico para os estudos de eletricidade, que serviu de raiz para o desenvolvimento de seu grande outro de síntese. Este último é construído de elementos linguísticos aprendidos por repetição ou registrados de maneira fotográfica, que apresentam um caráter objetal muito marcado. Como descreve Bettelheim, numa visita que Joy fez à escola 3 anos depois de sua partida. O que realmente nos impressionou muito mais do que o que ele nos contou do passado e da sua vida presente e da sua presente capacidade de desempenho foram as duas coisas que ele escolheu trazer consigo para nos mostrar. Uma delas, seu diploma de colegial. A segunda coisa foi uma máquina elétrica que construiu sozinho e cuja demonstração fez aos que dentre nós desejassem escutar. Era uma coisa muito pesada e ele a fazia vergar, precisamente como as lâmpadas e motores o haviam dominado no passado. Mas na forma como ele transportava essa máquina, havia triunfo e satisfação. Era um retificador, e sua função consistia em transformar a corrente alternada em corrente contínua. E mostrou-nos várias vezes como esse aparelho que construíra mudava o eterno movimento oscilatório da corrente alternada para um fluxo direto e contínuo. Joy libertara-se realmente do círculo vicioso no qual girava intensamente entre o anseio e o medo. Sozinho, alterara o curso dos acontecimentos e começava agora a relacionar-se diretamente com a vida. Encontramos no trecho acima o que Maleval aponta acerca da função capital do objeto autístico, a de ultrapassar a função de um duplo protetor, uma vez que ele contribui para com o estabelecimento de uma energética pulsional. Está finalizando, tá, gente? Desse modo, o objeto autístico é um duplo que suplementa a debilidade fálica e obtura a ânsia do grande outro, já que a realidade do sujeito autista é investir essencialmente o mundo, sua relação com a linguagem e os seus objetos por derivação do objeto autístico complexo. É nesse sentido que o autor destaca que o grande outro de síntese do autista difere em relação com os significantes que constituem o inconsciente freudiano, por 2 pontos. Primeiro, permanece parasitados pelo referente, não apagando a coisa representada. E o segundo, tem seu funcionamento como godez de gozo, que aí, né, ele traz de Lacan. Não representam a pulsão, ou seja, apresentam uma ausência de conexão entre a linguagem e a vida emocional. Então, diante das considerações apresentadas a respeito do modo como o sujeito autista se posiciona diante do grande outro, é possível percebermos que eles respondem ao processo de alienação, mantendo-se consoante Maleval numa alienação sem um entroncamento do significante mestre, realizando, no caso de Joy, um intenso trabalho de uma sucessão de elaborações de borda que faz um movimento da passagem de máquinas assustadoras, né, a forma cada vez mais humanas e amistosas,
testemunhando que a criação da borda não está a serviço de um encapsulamento, mas de um esforço do sujeito autista para tentar retornar ao mundo. E aí eu finalizo, gente. Obrigada. Muito bom ali. Vocês formaram uma dupla que arrasaram. Luísa foi bem detalhista no caso e você fez importantes complementos trazido na Leval muito bem. Podemos abrir para os interessados em pontuar, abrir um debate. Bom, enquanto está demorando, eu vou falar rapidinho. O que me impressionou muito nesse caso foi a questão do bebê. Você vê como o bebê já mostra o sofrimento psíquico. Ele, com 3 meses, já começou a bater a cabecinha, 4 meses, 5 meses, bater a cabeça para frente, para trás, para um lado e para o outro. Ou seja, o sofrimento dessa criança, o sofrimento psíquico estava ali, no corpo. E muitas vezes, claro, naquela época ninguém nem imaginava que podia se fazer alguma coisa. Mas você vê uma coisa dessas, se tivesse tido uma intervenção ali nesse bebê com essa mãe, as coisas não teriam sido desse jeito, né? Jamais. Mais alguém gostaria de pegar um gancho na reflexão de Luísa? Quero parabenizar, né, esse caso que Luísa está trazendo, de uma riqueza clínica muito grande. Eu acho que nos ensina, né, muito o como se trabalhar com a criança, com o comprometimento que tinha essa criança e outras que a gente atende, né? E a importância de que esse estudo seja feito de uma forma bem singular e particular em cada caso, né? Porque esse caso ele tem toda uma especificidade, né, que nos leva a fazer várias construções teóricas, né, como a própria comentadora trouxe, né, e que, mesmo que naquela época, né, não havia clareza, né, em relação aos procedimentos pedagógicos, psicológicos, né? Mas a gente vê que essas pessoas que ficavam com ele e passavam para ele afeto, ele realmente resgatava um pouco a perda que teve dele na relação com essa figura, com esse grande outro, né? Então, assim, essa criança, eu fico me perguntando, Luísa, como daríamos um diagnóstico, né, baseado apenas nas coisas que aconteceram com ele. Essa criança já trouxe todo um referencial patológico, digamos assim, usando essa palavra bem pesada, né, de comprometimento, ou foi a situação em que ele se encontrou desde o do período do nascimento até a idade que ele esteve em vários espaços sendo trabalhado, né? Então eu fico pensando qual seria o lugar, né? No caso do Bettelheim, que se colocou permitindo que ele vivesse, né? Toda essa, se a gente disser assim, esse movimento dele, né? De sair dessa condição de dependência, né? Para um outro lugar, porque ele faz isso. Para mim, ele faz um esforço muito grande, né? Dentro daquilo que ele pode, né, da condição interna dele, de subjetividade, para buscar alternativas, né, de se aceitar e ser aceito. Né? Eu acho que Mariel, teu áudio fechou. Tu pode abrir para continuar?
Maria, autoescutas? A gente não está te ouvindo. Pronto. Não. Agora foi. Coloca que Maleval traz, nas palavras de Elisângela, todo um referencial teórico que a gente tem então, de se apoiar para ter alguns comentários, né? Então, eu acho que assim, eu me senti muito gratificada, né, no sentido das considerações feitas por Elisângela, a partir de ela traz todas essas construções teóricas e a gente pode fundamentar essa prática clínica com essas crianças que estão por cuidado, né? Eu quero falar, por favor, que minha bateria está descarregando. Olha, parabéns, alunos. A apresentação da foi muito clara, né? E as considerações de visão foram interessantes. Agora, pessoas, esse caso tão completo, né? Me lembrou uma... Eu pensei nas férias, ainda bem que eu naquele caso que mais recente que eu li, graças a Deus, determinada de tão complexo quanto esse. Eu também nunca encontrei um caso de tamanha complexidade. Mas, veja só, uma coisa que eu queria esclarecer é o seguinte: o que é cultivação? Eu nunca ouvi falar, em termos de teóricos, o que é cultivação, e saber que alguém que funciona, no caso dessa criança, ele seria um Asperger. Isso aí eu gostaria de saber. Agora, se não está sendo aberto, está dando eco, está muito. E aí alguém pode responder o que é cultivação e se essa coisa vai ser considerada como um autista Asperger ou normal. Quem falou em cutucação? Eu ouvi cutucação a menina, a Elisângela. Ou não foi isso que eu ouvi? Foi isso sim. Isso significa o quê? Eu não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta, tá? Mas, assim, pelo que Maleval apresenta, porque eu também só vi esse termo nele, né? Essa questão da culturação seria justamente esse movimento, né? Que, no caso, o autista vai fazer, ele não perca. Por isso que, né, ele fala dessa alienação ali parcial, de certa forma, esses objetos eles vão ajudar com que o autista ele consiga fazer, manter um certo, vamos dizer assim, controle sobre, né, o objeto lá, entende? Então, ele não perde esse objeto, mas, né, nessa culturação que certamente todos nós, né, enquanto sujeitos falantes, passamos, só que no nosso caso, né, você se constituir, né, como um neurótico, né? E aí, me ajuda, viu, minha gente, se eu estiver falando alguma... E aí, Desculpa, bom dia. Eu fiquei pensando com um caso clínico que eu atendi muito tempo, essa cutucação, né, de tocar realmente, não chegar a tocar o objeto como um todo, como se estivesse sempre nessas pontas dos dedos, né, a não capturar realmente o objeto nem com o corpo, é só mal toca nos objetos, né, eu acho que é por aí, na questão do autismo, né, que esse contato não é direto, palpável, é como se fosse pegar, tocar, assim, muito... distante, né, essa aproximação do objeto. E também na relação do caso clínico, Luísa, bastante interessante, eu não tinha lido esse caso, me chamou a atenção nessa amarração, da foto que amarrou essa cama, né, talvez dessa questão da comunicação, que tinha um tambor ali, tinha algo aí como se dessa comunicação, eu achei muito rico esse caso, eu, inclusive, até tenho que dar mais uma olhada, estava bem você falando aí, dados, né, para a gente sempre estar repensando e avaliando. Quando a gente pensa que está entendendo alguma coisa, tem mais coisas para a gente se aprofundar e analisar, porque é importante realmente o que é que leva né, essa questão muito mais profunda aí, esse amarrar na cama e colocar essa fita, então são dados para a gente pensar, né, e para mim ficou isso, essa questão da comunicação. Muito bom esse teu caso aí, essa escolha desse caso clínico. Eu acho sem áudio. Maquiné, você está fazendo muganda, porque você está falando sem áudio, sem comunicação. A palavra muganga moça, faz tempo, mas é linda. Então, Luísa, continua. É do nosso vocabulário. Por vez... A colega tentou explicar o que seria essa computação, a ponta dos dedos. Mas aí, vocês consideram esse caso. Eu acho que uma complexidade, todo mundo deve achar de uma complexidade enorme. E, tipo assim, daquele tipo de estética de Freud que nunca mais se viu, graças a Deus. E esse daí é um caso também muito que eu ainda não tinha ouvido falar.
assim, nesses dias, é claro. Para vocês, esse caso é um caso de um autista Asperger, ou então ele é, ou não. Porque Bruno nem fala disso. Eu não acho que esteja Asperger, não. Não, Asperger né? é um autismo leve. Esse autismo é terrível. Um sofrimento enorme. Ele é inteligentíssimo, mas ele não é Asperger, não. Mas será que os Asperger não sofrem? Não, minha filha, desse jeito, não. Será? Porque se a gente lê Temple Grandin, se a gente lê aquele outro que faz Eu Nasci um Dia Azul, eles são extremamente sofridos. Mas Isso não são é dois assim. casos que eu li. Mas veja, não assim, a ponto de fazer uma máquina, criar uma máquina, coitada. O Temple Grandin criou uma máquina do abraço. Ah, sim, mas bem diferente, né? Tem uma máquina para fazer um abraço, tudo bem. Mas eu digo assim que ele Sim, teve a um sofrimento. finalidade. Magné? Magné, tu estás ouvindo porque o teu áudio a gente não está ouvindo. Tem que liberar teu áudio para falar. Eu não vejo como não existe sofrimento pelo fato de o autista ser Asperger. Claro que sim que tem. Uhum. Eu não vejo isso, não. Eu estava dizendo, a Temple Brand, ela usou uma máquina de fazer abraço, porque ela tinha horror ao contato físico. Era sofrimento. Aquele outro, que eu esqueci o nome, Eu Nasci num Dia Azul, também era outro. Pô, só faltava arrancar os cabelos de sofrimento. Agora, para ter toda aquela inteligência, até falar depois, porque ele não fica, um autista mútico, eu não sei se essa palavra está certa, sei lá, mudo, não fala, ele falou, ele depois fez considerações sobre essa vida dele, antes e depois, aí eu fico me perguntando se ele seria, porque ninguém classifica ele como Asperger ou não. Mas tudo bem, isso é coisa de menos importância, é que o cara sofria. E, Maquiné, Oi. eu penso assim como você, porque em algum momento eu não tô conseguindo encontrar aqui agora, mas o Maleval ele vai falar, né, sobre essa questão dos objetos, essa construção do grande outro de síntese, eles acontecem exatamente em autismo de alto funcionamento, né, autismo de alto funcionamento. É isso, cadê o Bruno para socorrer? Continuando convocando. Essa informação é ótima que você está dando. Mas tudo bem, isso aí é de sua importância, mas você esclareceu. Eu só queria colocar algumas coisas, né? Eu vou colocar a colega da História da Educação. Bruno, teu áudio. Oi, desculpa. Eu queria só colocar alguns pontos, né? Primeiro, eu concordo com a colega da História da Educação. Acho que tem relação com esse contato, né, com a ponta dos dedos. Em vários momentos, no caso clínico, o Joe ele tenta se aproximar das pessoas e tenta ter algum tipo de contato físico, né? Mas ele usa de vários artifícios para isso, né? De cobertor, ou de encostar o ombro em alguém, né? Nessa proximidade, de alguma forma. Da mesma forma que quando ele ia no banheiro, por exemplo, ele sempre tocar na parede, né? Para manter essa carga, ou ligar o fio em si para ter energia, para continuar fazendo as atividades. Então, acho que é por aí. E com relação a essa questão de ser Asperger ou não, né? Eu acho que tem alguns pontos aí, né? Na época que o Bernard escreveu, né, ele estava falando de desenvolvimento infantil, né? Então, assim, a perspectiva dele é aí. A ideia da síndrome de Asperger, ela surgiu a partir dos anos 80, né? Quando houve um resgate do trabalho do Hans Asperger, né? E se propôs isso. Mas o próprio Maleval, ele apoia a ideia de que há um espectro mesmo, né? Que as pessoas começam pelo autismo de Kanner e evoluem para um autismo de Asperger. Então, não faria muita diferença fazer essa divisão de cara, assim, né? Ele coloca para a própria Temple Grandin, ela era uma autista bem comprometida, né? Teve um atraso grande de imagem e depois teve um movimento hospitalar. Acho que são coisas que realmente. Bem, bom dia, gente. Eu queria agradecer aqui, Luísa, né, e a Elisângela pela apresentação. Eu fui buscar aqui em Maleval, né, o termo culturação. Ele usa 2 vezes no livro Autista e Sua Voz, na página 168 e 169, né? E, justamente, no parágrafo anterior, ele está falando da conduta on-off no autismo, tentando pensar o que seria um esboço de um Fordar, né? O que seria um Fordar no autismo, se não há uma operação propriamente significante.
E a cutucação seria uma operação, não é? Do tipo Fordá, que no campo freudiano se chama neo-Fordá, né? Dando conta de uma certa suplência, não é propriamente o Fordá, mas o neo-Fordá. E a cutucação seria algo disso, né? Algo dessa ordem, uma tentativa de anulação do objeto, mas não pelas vias do significante, mas pelas vias do signo. Ele fala isso nesse parágrafozinho, que é um outro elemento que Malévola está propondo, né? Que a maneira como o autista lidaria com a linguagem seria operando pelo signo e não pelo significante, né? No parágrafo seguinte, né, quando ele fala de cutucação, já entra um objeto complexo, então acho que se conecta com a pergunta que foi feita sobre o objeto autístico, né? Mesmo o objeto autístico complexo, que já dá conta de um certo mais sofisticado da linguagem, lidaria também com algo da cutucação, com algo desse neo-Fordá operado aí via signo, né? Então é isso, estou localizando ali o conceito, né? Obrigada, Paulo. Paulo, interessante essa colocação que você fez, trazendo no sentido do Fordá, mas ao mesmo tempo me interroga, né? Essa não interação com o objeto, né? Esse cutucar no sentido assim simplesmente do que o Fordá ele consegue ainda aproximar, ter o prazer da aproximação desse objeto e o desprazer, né? Podendo dar conta do retirar, né? O afastar-se e aproximar-se, né? Mas nesse sentido da cutucação, no sentido do autismo, eu fico pensando ainda, mas eu achei interessante. Obrigada. No início do parágrafo, Malévola vai dizer, no Fordá, não é algo, não é de uma liberação do objeto, seção do objeto, numa conduta autística, uma certa tendência à não cessão e a comunicação entre uma coisa e outra, né? Já uma tentativa de suplência aí, né? Fordá, uma tentativa de suplência da ausência da alienação, né? Ou uma maneira especial de lidar com a alienação. Isso. Obrigada pela colaboração do professor Paulo e de Gleici, não é isso? Perguntar se Luísa e Eli queria fazer alguma consideração para a gente ir finalizando. Algumas pessoas já estão saindo. Eu acho que esse caso é muito rico, é um caso muito difícil, é um caso com muita coisa para a gente discutir. Eu acho essa questão do Fordá bem interessante, porque a gente sabe que o Fordá, a criança sinaliza que está tudo bem, né? Está tudo bem a nível psíquico. E essa criança aí, essa tentativa desse signo aí, talvez essas máquinas, essas coisas que ele criou, nessa tentativa justamente de fazer essa simbolização, essa coisa que ele consegue superar, né? Ele consegue ir ficando bem. Agora, eu não sei qual o conceito que está se tendo. Para mim, o conceito de que antes era Asperger e agora é autista de alto nível é diferente. Para mim, esse autista de alto nível é aquele autista que muitas vezes eles próprios é quem descobrem. Quando eles ficam ou chegam na fase adulta que descobrem, ou então vão na adolescência e vão para neurologista e eles descobrem, ou psiquiatra, mas que normalmente são assim, são crianças que são muito reservadas, adolescentes muito reservados, mas que eles não têm essa questão aí desse, digamos, não tem essa dificuldade tão grande no percurso. Claro que eles têm sofrimento, todo mundo tem sofrimento, seja autista ou não. Imagine uma pessoa que tem dificuldade de toque de tudo mais. Agora, o que eu acho que, pelo menos pela minha visão, essa coisa do autista de alto funcionamento, a gente vê muito as pessoas que nem sabiam que eram autistas e de repente se descobrem através de um filho, através de uma situação assim. Mas é uma questão para se pensar, né? Obrigada, Paulo, por sua colaboração. Eli, gostaria de dizer alguma coisa para a gente ir finalizando? Não, Aninha, só agradecer mesmo. Agradecer a todas, né? Todos e todas. Só que a gente se debruça mais ainda, né? E as questões que foram levantadas aqui tocaram bastante para a gente poder, né, dar continuidade a isso. Mas, obrigada a todas. Eu também quero agradecer a todos e todas e dizer que é um prazer muito grande a gente voltar ao nosso seminário mensal, né? Bem mensal? Era mensal. É mensal. Ia dizer isso agora, Luiz. Agora em outubro, obrigada. No próximo mês, teremos o caso Geek, de Melanie Klein, com Bruno e Teresa Barreto, Bruno Santana e Teresa Barreto. Dia 7 de novembro, Marie-François, de Rosine Robert Lefort. Comigo, Ana Aline, e com Severina Silvia Ferreira. Dia 5 de dezembro, o caso Dominique, de François Doutor, com Luana Cavalcante Siqueira e Renata Alves. É um prazer sempre estar tocando com vocês. A gente aprende muito. O Nina gosta disso. Aguardamos vocês nos próximos para a gente continuar nossos estudos dos casos clínicos clássicos da literatura psicanalítica.
Obrigada pela presença de todos. Boa tarde e bom restante de final de semana.